É hora que a gente está no meio. Pronto. Maravilha. Seja É, bem-vinda, Cissa. Então, a gente começa obrigado, com a palavra. obrigado. É, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Cissa Mello, uma das cofundadoras do Movimento para Todos. A gente sempre começa se descrevendo numa prática de trazer mais equidade para o ambiente, né? A gente não sabe quem está aqui nesse momento, quem vai depois ver a gravação. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cabelos curtos, na altura da orelha. Estou com um brinco dourado, e estou com um vestidinho vermelho com detalhes dourados, né? Essa é um exemplo de como a gente pode estar, né, trazendo mais inclusão para o ambiente, onde a gente não sabe se as pessoas que estão assistindo têm alguma deficiência visual, e com isso, né, trazer uma participação maior para todos, né? O movimento foi criado há um pouco mais de 10 anos atrás. Hoje nós somos em 4 consultoras. Joana é uma das consultoras do Para Todos, né? Divide comigo a sala de aula, a tela, né? O espaço, que nem sempre agora é uma sala de aula. Então, são vários espaços onde a gente está junto aí, sempre com esse objetivo de tornar os espaços cada vez mais inclusivos no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência. Tem até alguns momentos que a gente cai no que a gente chama de um depara, né, onde as pessoas trazem outras questões sobre inclusão, e cada história, cada pessoa tem uma história de inclusão na sua vida, e que muitas vezes se entrelaça com outras histórias, e isso acaba aparecendo, e a gente abre esse espaço, porque a gente acredita que isso é muito rico, e isso compõe a ideia de que cada um vai trazendo de como, né, vê a inclusão, né? O formato que a gente trabalha é muito parecido com esse formato de vocês. É um formato de colaboração, de construção conjunta sobre um tema, de conversa, de roda, de onde a gente vai, através de perguntas, apoiando, que a gente possa pensar sobre o tema. Então, é uma honra estar aqui com vocês e poder estar pensando mais sobre o tema inclusão da pessoa com deficiência, seja no espaço escolar, né? Ou seja num espaço empresarial, ou como a gente adora brincar, seja no clube, na praia, na praça, porque qualquer espaço é espaço para todos. Então, acho que é isso que eu tenho aí para a gente falar na abertura. Obrigada, Cissa. Obrigada. É, Então, vou aqui dar sequência à nossa primeira pergunta, que eu acho que era bacana. A gente sempre pensa em alinhar todo mundo assim numa mesma página, apesar de ser impossível, a gente tenta isso como um movimento de conversa, né? Então, a Cissa, gostaria que você falasse um pouquinho, Cissa, sobre a lei de inclusão que a gente tem aqui no Brasil, que, como muitas vezes aqui na área de mediação, temos muitos advogados, mas mesmo assim, educadores também, eu acho que é interessante que saibam um pouquinho da lei, na perspectiva, assim, da escola e pensando na sociedade, nas famílias, nas responsabilidades da escola, da família, da sociedade e dos educadores, das empresas. Fala um pouquinho sobre a lei, por favor. Chega a dar um frio na barriga, né? Falar sobre lei para advogados, né? Enfim. Então, assim, a gente teve um marco muito importante em 2015, quando é lançada oficialmente a Lei Brasileira de Inclusão. É muito bacana pensar no processo de construção dessa lei, né? Eu tive, né, participando de alguma forma, muito indireta,
né? Mas já estava na área, mais para o finalzinho. Então, é muito interessante pensar, porque foi uma lei que teve muito trabalho de coletivo, sabe? Para ela chegar no desenho que ela chegou. Ah, que bom que você já colocou aí, né? Como ela é carinhosamente chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Ela foi promulgada em 2015, mas eu acho que é importante, né? Obviamente, os advogados sabem disso, mas como a gente tem outros que não são advogados, que a lei tem uma hierarquia, né? Então, é, essa é uma legislação federal, mas obviamente a Constituição está acima dessa lei. E a nossa Constituição brasileira, ela já fala, né, de uma educação para todos. Então, isso já está estabelecido na nossa própria Constituição. Então, eu vejo muitos advogados que falam assim: a Lei Brasileira de Inclusão veio para explicitar o que já estava estabelecido na nossa Constituição e, obviamente, dissecar e trazer maior detalhamento, né? Mas é importante que ela está, vamos dizer, em total consonância com, né, a lei maior que é a Constituição. Então, tem dentro da Lei Brasileira de Inclusão várias seções e uma seção específica sobre a parte, vamos dizer, escolar. E aí fica aqui o meu convite para que todos acessem aqui, a Joana colocou, e leiam. Diferente de muitas outras leis, eu, pelo menos, que não sou advogada, às vezes leio uma lei e preciso ler 15 vezes para entender, e às vezes preciso recorrer a algum advogado para me ajudar a entender. Eu vejo uma diferença na Lei Brasileira de Inclusão. Eu acho que ela tem uma linguagem muito bacana, muito eficiente. E eu vejo esse feedback de vários educadores. Nossa, dá para a gente entender, sabe? As pessoas leem e falam assim: ah, eu consegui entender, não precisei de tradução. Né? Às vezes, psicólogos que leem também, que leem a parte de saúde e de educação, dão esse feedback, então eu acho isso muito bacana, né? Ela começa nessa definição sobre o que é deficiência, né? E eu acho que daí o mais importante é todo mundo entender que a deficiência é aquilo que é permanente, né? Então, eu estou sempre, né, explicitando isso. Também um outro ponto é que é público-alvo da Lei Brasileira de Inclusão as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos de desenvolvimento e superdotação barra altas habilidades. Então, acho importante, né, falar disso e pensar o quanto a Lei Brasileira de Inclusão vem também para ampliar esse olhar e trazer essa responsabilidade que é de todos, né? Ela é do Estado, ela é da empresa, ela é da escola, ela é da família, porque a família é essa sociedade, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para essa legislação e ver. Eu já acho até interessante a forma como ela se divide e tem um pedaço de escola, mas eu acho ela muito completa, sabe? Ela pega todos os pedaços, eu digo assim, ela vai da criança ao adulto, ela tem todos os ambientes, é, então realmente dá para você ter assim, uma ideia de que a gente precisa olhar para a pessoa com deficiência desde o momento que a pessoa nasce né, até o momento em que ela morre. Inclusive, tem questões legais para a gente pensar nesse momento, né, de morte, né, o que acontece. Então, assim, com essa família. Então, tem um monte de coisa, né, que está lá, né, na legislação. E eu acho uma legislação que tenta, né, é muito complexo, não estou falando que é simples,
mas ela tenta dar conta de tudo isso, de alguma forma, né? Ainda falta, sim, ainda falta muito da parte de pensar na questão de avaliação multidisciplinar, que a gente não conseguiu avançar, né? Desde 2015 a gente segue, vamos dizer, devedor nesse sentido. E sempre tem, obviamente, né? Tanto é que já teve vários, né, vamos dizer, ajustes, a gente sempre pode ir, mas eu acho que dá para a gente ter, né, como eu falei, ela pega desde a parte de falar das cotas nas empresas, né, até falar do agente de apoio, que eu falava para a Mônica, que aqui no Rio de Janeiro, mas a gente pode ter gente assistindo, né, Mônica, que não é do Rio de Janeiro. Então, esse nome do mediador escolar, que é o agente de apoio, né, que tem um papel direto com o aluno, ele é um nome do Rio de Janeiro, ele não é um nome nacional. Então, eu prefiro utilizar o nome nacional, que é mais utilizado em outros municípios e outros estados, que é o agente de apoio escolar, para não confundir com esse papel que quem é da mediação no sentido, né, dos diálogos difíceis, dos conflitos escolares, porque aqui no Rio esses dois nomes acabam fazendo uma certa confusão. Então, eu acho que é isso aí para abertura. Maravilha, obrigada. Mônica, quer fazer a pergunta próxima? Tá sem áudio, tá? A Vânia, não sei, acho que levantou. Antes de passar, você falou que não avançou, Cissa, em multi. Seriam as perguntas depois, então? Ô, Joana? Por mim, pode seguir, Pode Vânia. seguir, pode continuar, Vânia. Vamos ter um bate-bola. Assim, você falou que não avançaram na multidisciplinaridade. Você podia falar um pouquinho mais disso? O que que se espera nesse campo? Posso sim, Vânia, é bem interessante, porque eu acho que existe um movimento social e mundial, tá? Não é só Brasil, que essa lei ela traz de forma muito clara, onde a gente sai de um modelo médico em relação à pessoa com deficiência para um modelo biopsicossocial. Então, é um modelo onde a deficiência não está na pessoa com deficiência. A deficiência ela está na sociedade que não consegue, né, olhar para essa pessoa com toda a plenitude de estar numa sociedade e de pensar em todas as barreiras que a sociedade coloca para essa pessoa estar na sociedade. Então, quando a gente sai de um modelo para o outro, a gente precisa de avançar nesse modelo, onde eu teria essa avaliação biopsicossocial. Então, nessa avaliação, eu vou olhar muito mais para de que formas a barreira na sociedade acaba impactando na vida da pessoa com deficiência, do que fazer uma avaliação da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa com autismo hoje, a gente prefere muito mais pensar, né, em a falta de, vamos dizer, apoio que essa pessoa tem para estar na sociedade e o quanto isso impacta, no jeito que essa pessoa consegue estar na sociedade. Então, quando a gente fala de hoje uma pessoa com autismo nível 1, nível 2 ou nível 3, olhando para o nível de suporte que essa pessoa precisa para estar na sociedade. Enquanto o nível 3 é o maior nível de suporte e o nível 1 é o menor nível de suporte. Então, para isso, eu precisaria olhar para, tentando trazer para uma coisa bem prática, Vânia. Se é uma pessoa não verbal, ela precisa de maior suporte. Então, na maioria das vezes, essa pessoa é uma pessoa nível 3 de suporte. Se ela é uma pessoa nível 1 de suporte,
ela, na maioria das vezes, é uma pessoa, né, que tem a sua comunicação mais preservada. E isso é toda uma forma de olhar completamente diferenciada, porque eu saio, inclusive, de um nome que ainda é muito utilizado, né, infelizmente, que é fulano tem autismo leve ou pesado, né, ou severo, né? E aí, leve para quem, né? Como é que a gente faz para medir? Eu tenho uma balança que eu vou pedir, né? Outro dia, uma pessoa com autismo, é sempre bom a gente ouvir as próprias pessoas, né? Nada sobre nós sem nós é um dos lemas que foi estabelecido no movimento da pessoa com deficiência, que obviamente nós para todos concordamos. É, assim, é a própria pessoa, mesmo ela sabendo que ela precisa de menor suporte, não significa que é simples, né? E que é fácil, e que é tranquilo você ter autismo com menor necessidade de suporte. Então, essa pessoa dizia, leve para quem? Para mim é muito difícil, que tem o autismo nível 1 de suporte. Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar. E é nisso que a gente ainda não avançou, tá? Linda. Issa, eu vou me arriscar aqui, porque hoje em dia, né, a gente acaba pisando em ovos, porque se a gente não faz as perguntas, a gente tem medo das perguntas, né? Porque fica todo mundo achando que está fugindo. E a gente era, eu espero que esteja deixando de ser, uma sociedade que foca no capacitismo. E um capacitismo que é estabelecido por critérios que foram estabelecidos por uma minoria, seja qual seja essa minoria, até talvez, certamente com uma massa cinzenta maior que a minha, né? E que fala muitas vezes uma língua que eu não entendo, porque eu não vou ter a capacidade igual a um físico, alguém que estudou em Harvard. Então, tem sempre uma nuance entre a minha possibilidade de estar no mundo, a sua, a da minha filha, a do meu neto, e etc, etc. Então, sendo a escola, né, o ambiente onde, depois da família, é o lugar onde as crianças vão vendo os outros e se vendo ao longo daquela relação, o que você acha que a gente precisa antecipar, né, ou incluir no trabalho da comunidade escolar? Eu pulei um pedaço, porque eu acho que essa alfabetização começa na família. Mas como a gente está falando de escola, eu vou pular esse nível, porque eu supondo que a família já conseguiu entender a questão que veio para ela diferente do que ela estava imaginando, porque isso já vem um processo anterior. Mas eu queria trazer para a escola. O que você acha que a escola precisa antecipar ou incluir no trabalho com a comunidade escolar? Ah, Mônica, eu não sei onde começa, sabe? Eu não sei onde termina. Eu acho que é de todos, sabe? Eu acho que é uma coisa que não tem começo nem fim, a responsabilidade é de todos, mas eu entendo a escola como um microcosmos, né? Então, ela reflete o que acontece para mim, vamos dizer, num ambiente maior. Então, eu sempre olho para a escola, onde tudo que aparece na sociedade maior aparece de forma, vamos dizer, primeiro lá na escola, porque é o primeiro espaço onde se vê uma sociedade sendo formada. E aí eu acho que a lei para a escola ela é muito importante, porque assim fica claro para mim, e muitas vezes as pessoas me perguntam, Mônica, então você é a favor de uma educação inclusiva? E aí eu brinco, Mônica, não.
Aí as pessoas tomam um susto, né? E eu falo assim, eu sou a favor da educação. Eu não consigo pensar uma educação que não seja para todos, que não seja inclusiva. Isso, para mim, é inviável da gente pensar, porque eu não posso ter escolas que segregam. Eu não consigo pensar numa escola que segregue por raça, que segregue por gênero, que segregue por ter ou não ter uma deficiência ou por tipo de deficiência. Até porque eu acho que o segredo de trabalhar uma comunidade escolar, Mônica, é a convivência, porque a gente aprende através da convivência. E grande parte da nossa dificuldade, e até de pisar em ovos, Mônica, é porque a gente não conviveu. Então a gente não sabe o que falar, a gente não sabe como falar, a gente não sabe o que que eu posso falar. Agora, se eu estudei com o João, que tem síndrome de Down, eu fico muito à vontade de falar sobre síndrome de Down, porque, nossa, eu convivi com o João minha vida toda. E se eu convivi com a Maria, que tem autismo, não, mesmo que o João e a Maria, e amanhã, né, a Joana e a Raquel, mesmo tendo síndrome de Down e autismo, vai ser outra pessoa completamente diferente, mas eu tenho de onde partir, eu tenho repertório, eu tenho, né, alguma experiência. E eu acho que, como a gente, né, tem pouca experiência, a gente, né, e isso, de novo, não é uma questão só Brasil, é uma questão mundial, né, há muito pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência eram eliminadas e com o consentimento da sociedade. As pessoas com deficiência eram expurgadas, né? Então, aqui no Rio, né, ia para Petrópolis, ia para Minas ficar com a família em algum momento, né, com outra pessoa, num discurso aceito por todos nós da sociedade, é o melhor para ela, né? Então, isso foi trazendo para a gente essa ideia de que eu não dou conta de ter uma escola efetivamente para todos. E aí, cada vez mais, eu vou tendo uma dificuldade de incluir. De uns anos para cá, a gente vem né, tendo cada vez mais crianças com deficiência, e aí isso são números, não é, né? Não sou eu que acho ou o outro que acha, a gente tem toda a estatística aí, mas quando a gente começou a trabalhar, eu ainda escutava muita gente dizer assim: na educação infantil é possível, Cis, mas no Fundamental 1. E aí o tempo foi passando e a gente foi ouvindo. No Fundamental 1 é possível, mas no Fundamental 2, no Fundamental 2 é possível, mas no ensino médio. E hoje o Para Todos tem vários clientes que são as próprias universidades, né? Onde a gente está lá para ajudar essas universidades a entender de que forma que eles podem ter um espaço onde eles entendem que tem alunos com autismo, que tem alunos com deficiência visual, que tem alunos com deficiência física, alunos com deficiência auditiva, e que podem ocupar esses espaços, porque são pessoas que têm, né? Enfim, a gente tem hoje inúmeros exemplos de profissionais com doutorado, com pós-doutorado, né? E não são mais espaços exclusivistas, né? E eu, Mônica, te diria que, desculpa, eu não vejo diferença no físico de Harvard, é, e sem falsa modéstia para você ou para mim. Ele apenas tem um saber, você tem outro e eu tenho outro. E eu tenho certeza que ele tem muito para me acrescentar, mas eu também tenho certeza absoluta que eu tenho algo para acrescentar para ele. Então, assim, a gente vai se complementar, e somos todos pessoas que temos saberes distintos, independente de que posição ocupamos, do que sabemos, se temos, inclusive, alguma faculdade ou não, né? Então, assim, Importa. que bacana Perfeito, que a gente pode ter esse espaço de troca, né? Ó, a Aline está com a mão perfeito. levantada, Mônica, mas fala. Vamos lá, Aline, vamos lá. Obrigada, Cissa, por essa fala.
É, deixa eu abaixar a mão aqui, né? Vocês me ouvem bem? Super. Eu queria saber se isso é um pouco da sua perspectiva sobre, de modo geral, assim, sobre acesso à justiça e acesso à educação. Duas coisas um pouco diferentes, né? Mas porque eu tenho 29 anos, eu sou advogada e em toda a minha vida eu só vi duas pessoas advogadas com deficiência. Uma mulher advogada com deficiência física e um homem advogado com deficiência visual. E isso, assim, recente. Na minha faculdade não vi pessoas com deficiência nenhuma. E, então, esse é o primeiro ponto, né? No aspecto do acesso à justiça. É uma questão de acessibilidade ou seria ainda aquela invisibilidade estrutural que ainda se permeia? Eu não sei se você teria dados, números em perspectiva sobre isso. E um outro ponto seria sobre acesso à justiça, porque eu não sei, estou bem fora dessa discussão, pessoas com deficiência, embora eu tenha um pai com deficiência física, ele tem mobilidade reduzida em uma das pernas, mas eu estou totalmente por fora desse debate, enfim. Então, eu não sei como o judiciário, né, enfim, e a mediação, como que a gente tem profissionais nessas áreas com deficiência, e a gente tem acesso desses locais para pessoas com deficiência levarem as suas questões, porque isso não, assim, não está no meu dia a dia, eu não vejo, e eu queria saber um pouco da sua perspectiva. Obrigada. Duas ótimas perguntas. Vou responder de forma bem separada, porque se faz necessário. A primeira, eu acho que eu respondo muito em função do que eu falava antes, é uma construção. Então, óbvio que a gente ainda tem menos gente acessando, né, vamos dizer, o ensino superior, porque ainda é uma história recente. Então, a gente vai tendo aí cada vez menos gente, né, com acesso. Eu brinco até, Aline, que eu descubro a idade da plateia, com uma pergunta que eu adoro fazer, que é assim: você estudou com alguém com deficiência? E aí eu meio que, dependendo do, né, eu olhando para a plateia, eu já sei meio que quantas mãos eu vou ver levantadas, né? Quanto mais pessoas eu tenho na plateia, vamos dizer, da minha idade para cima, 50 a mais, eu vou ter menos mãos levantadas. Então, quanto mais jovem a plateia, mais mãos levantadas. Hoje eu posso te dizer com muita segurança que a gente tem muitos advogados com deficiência no Brasil. Então, isso é muito bacana de saber, de dizer, de reforçar. Temos muito menos do que gostaríamos de ter, mas temos muito mais do que tínhamos há 5 anos atrás. Então, hoje, inclusive, existem sim alguns dados, assim, não saberia te dizer se existem dados oficiais, tá? Mas a gente consegue até com clientes que são né, do ensino superior, ver pela demanda desses clientes o quanto realmente tem mais gente chegando nas universidades. Assim como a gente tem vários clientes de escolas de ensino médio que também estão hoje com uma demanda maior, né, e que nos chamam para atuar no ensino médio. Então, isso também já mostra que, vamos dizer, as pessoas estão chegando no ensino superior. Então, acho que isso é a boa notícia, né? Ainda falta, mas estamos avançando. É um processo histórico, não tem como. E não é só Brasil, tá? É mundo. Então, eu acho que isso é importante. Em relação à segunda pergunta, também é bacana e posso contar especialmente um trabalho que a gente fez o Para Todos há uns 5 anos atrás com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, a gente fez um trabalho muito bacana de trazer mais pessoas com deficiência para um programa específico de estágio no MP do Rio de Janeiro. Não era um programa específico para estudantes de direito, era um programa mais amplo, tá? É, mas a gente já via ali, né, um movimento dentro do Ministério Público
E com isso eu pude conhecer várias pessoas com deficiência atuando dentro do Ministério Público há muito tempo. Tem uma história muito bacana, eu adoro contar essa história. Primeiro que eu adoro contar histórias, Aline, porque eu acho que são as histórias que ficam, né? A gente, né? O resto a gente dá Google hoje e a gente descobre os números e as estatísticas. Mas eu me lembro que existia uma resistência enfim, da alta liderança do Ministério Público, de como a gente ia fazer esse trabalho e do quanto existia um telhado de vidro do próprio Ministério, até porque é um prédio muito antigo e de muito espaço inacessível arquitetonicamente. Então, caramba, como é que a gente vai ampliar o número de pessoas com deficiência aqui para dentro? E eu não estou com todos os espaços, e tem muitos lugares aqui que são, né, espaços, imagina, são prédios que se juntam, é um labirinto que é muito complexo, e que não daria para você dizer assim, ah, bom, quando o prédio estiver inteiro acessível, aí a gente começa o trabalho. E aí, no processo de conhecer mais pessoas lá dentro do Ministério Público, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas com deficiência que trabalhavam há muito tempo no MP. E entrevistei uma pessoa, uma mulher com deficiência física que usava cadeira de rodas. E aí eu meio que fiz essa pergunta, né, que você traz, como é que era a acessibilidade, não no sentido da justiça, nesse caso, no acesso, vamos dizer, arquitetônico mesmo. E aí ela me disse assim, Cissa, cada vez que eu mudo de andar, o andar entra em obra. E aí eles ajustam o andar para a minha necessidade. E isso é uma história que eu nunca mais esqueci, Aline, que eu levo para a vida. A gente está construindo um avião com ele no ar. A gente está trocando pneu com o carro andando. Porque as pessoas não podem ser congeladas, as pessoas estão aí. E assim, não tem um jeito de a gente, para do mundo, alguém segura, para de rodar, prepara, e aí a gente volta a girar o mundo, né? Então, a gente precisa estar cada vez mais aqui em troca, diálogo, para a gente se reprogramar, né? E ver o que que a gente faz. E aí, por último, a questão do acesso mesmo à justiça, eu acho que tem uma questão que eu vejo que fez muita diferença, né? Eu também, né, acho que eu não disse isso na apresentação, eu sou mãe, né, de um adolescente com o que a gente chama de dupla condição, né, com autismo e altas habilidades. E aí isso me faz estar em vários ambientes de família de pessoas com deficiência. E aí hoje a gente tem todos esses ambientes virtuais, sejam as redes sociais, os grupos de WhatsApp, e isso tem um lado que fez uma proliferação de informação de forma muito. Óbvio que isso também pode ser visto como várias das questões, né, problemáticas em relação a isso, mas eu gosto de olhar o copo cheio e pensar assim: eu acho, Aline, que isso deu acesso a muita coisa e de forma muito. As pessoas não entendiam que podiam e como que podiam. Então, hoje eu vejo grupos de WhatsApp, principalmente, onde uma mãe chega e fala assim: eu estou com essa situação na escola, como eu faço? E rapidamente, uma outra mãe, que não tem nada a ver, ela não é advogada, ela não entende, ela não sabe, mas ela sabe dizer o caminho das pedras. Então, eu acho que isso faz com que mais gente tenha acesso até a construção do diálogo, porque também eu vejo que nesses grupos mudou muito, e aí eu acho muito bacana esse trabalho, né, que, que quem está aqui com certeza acredita que é do diálogo, porque eu vejo as pessoas falarem muito nesses grupos assim, não, não vai para a ouvidoria, não vai direto procurar a OAB, vai para a escola e conversa com a escola. Vai para a escola e fala sobre isso daqui. Talvez a sua escola não saiba sobre como é que é o plano educacional individualizado. Olha, e aí entra alguém e explica. Você pode pedir para a escola construir um plano educacional individualizado para o seu filho.
E desde perguntas mais assim, sabe? Uma família que fala: ah, mas a escola está me cobrando para eu pagar por um mediador. Isso é possível? E aí vem um leigo e diz: não, olha, pela lei brasileira de inclusão, mas essa pessoa não é um advogado. Mas ela já sabe citar a lei. E ela diz, sabe, com muita clareza, porque ela já ouviu uma mãe responder. Às vezes fala alguma coisa errada, e aí às vezes é alguém do grupo, né, que ajusta, que conserta ou não. Mas, enfim, eu acho que isso tudo traz esse acesso de uma forma mais democrática. E eu acho que isso é algo também que a gente deve comemorar. Sim, me veio tantas questões. Vou tentar aqui fazer uma pergunta também. Sim, assim, então a gente está, só para a gente ver, assim, a gente está, a lei de 2015, né, que fala sobre inclusão em vários ambientes da sociedade. E se a gente pegar dentro do setor escolar, da área escolar, né, a gente tem vários direitos, né, e responsabilidades para as famílias, para a escola, né, e, opa, ah, e para a sociedade de uma forma, e para os educadores, para a sociedade de uma forma geral. Então, eu fico pensando, é de 2015. Estou entendendo que a lei está empurrando, acelerando a gente para ser mais inclusivo. Não é a gente que acelerou e a lei veio depois, porque eu entendo que às vezes vem por um lado e às vezes vem por outro. Estou achando que a lei está empurrando a sociedade para um movimento mais inclusivo da pessoa com deficiência. Então, a lei iluminou toda a necessidade da sociedade se preparar para receber as diferenças, de fato. E aí fico pensando que aí a escola, vamos lá voltar aqui para o nosso, né, grupinho que é do setor escolar, a escola vem desde 2015, né? Eu estou na escola desde 2002, me considero jovem, então assim essa lei é jovem, né? Bem Muito. jovem. Então, a escola está recebendo hoje alunos, a criança tem o direito à escola regular, como todas as outras, as crianças com deficiência têm direito à escola regular, como todas as outras crianças, e isso está causando uma série de desafios para a escola e para as famílias e para os educadores, né? E eu fico pensando aqui, eu tenho vivido isso, eu também tenho meu chapéu de terapeuta de família, também tenho meu chapéu junto com Para Todos, que a gente dá consultoria e apoio às escolas nesse processo de olhar, né, a inclusão, e fico vendo os impasses que a gente está vivendo lá dentro da escola, que a escola está vivendo, porque a gente está sentado, todo mundo aqui numa cadeira como sociedade, que exclui muito a pessoa com deficiência. É isso, se a gente fechar o olho aqui e pensar onde está a deficiência na nossa vida, né? Assim, não sei se está na mesa de jantar, não sei se está nas nossas festas, não sei se está ao nosso redor, no nosso cotidiano, na nossa escola, se a gente estudou com essas pessoas. Então, assim, a gente já parte do princípio que a sociedade está voando, essas pessoas estão aí, a gente está lutando mesmo para elas estarem mais fazendo parte do nosso cotidiano. Só que isso gera uma série de conflitos. Eu lembro, assim, tem muitas situações em escola que chegam no extremo, que eu queria que você falasse, queria que a Mônica falasse, Vânia também falasse um pouco sobre isso, assim, que chega num extremo e que a escola já não sabe mais como conduzir que não seja com a suspensão, né? Que vem logo o mecanismo punitivo nosso social. Então, as crianças chegam em situações de crise, as relações chegam, né, em situações de crise, e muitas vezes as crianças com deficiência estão incluídas nesses momentos de crise. Como hoje a gente está falando disso, eu vou usar esses exemplos para a gente trazer. E a escola já não sabe mais como fazer. Então, situações, às vezes, de agressão verbal, agressão física, e a primeira ação da escola muitas vezes é punir, e depois também não sabe muito como conduzir essa situação. Se a gente está aqui num setor de práticas colaborativas, de habilidades de diálogo, eu pergunto para vocês, eu devolvo assim, como que a gente pode
ajudar as escolas a solucionarem essas situações com essa ferramenta que a gente tem aqui. Bum, Eu bomba! posso começar, eu posso começar, mas eu acho que depois eu abro para a Vânia e para a Mônica aí. Eu posso começar dizendo o seguinte: eu acho que é, é o mais complexo e o mais difícil na situação da inclusão, são os casos onde a gente tem realmente essas situações extremas, né? Eu queria só ressaltar que é a minoria da minoria da minoria, e que às vezes a gente coloca um lobicolor nisso, porque é o que mais aparece, porque é o mais difícil, então a gente joga luz para isso. Mas, em termos percentuais, em termos, né, de quanto isso acontece, isso vamos dizer, pequeno dentro do que a gente está falando de um percentual de pessoas com deficiência. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho muito importante a gente pensar, e eu falo muito sobre isso, né, porque o que a gente mais escuta nas escolas mas Cissa, foi do nada. E a tal do foi do nada não existe. Então, eu acho que assim, a escola muitas vezes não adaptou o material, não adaptou o currículo, não adaptou não mudou a lente, quer continuar da mesma forma, né? E não pensar num plano específico para aquele aluno. Então, quando esse aluno chega no ápice, na desorganização, é porque também não houve um preparo, um cuidado de pensar o que são os gatilhos para esse aluno. E hoje a gente tem muita ferramenta para ajudar as escolas a pensar sobre isso, a construir, né, e ferramentas práticas mesmo, né, de como que a gente pode estar se antecipando para evitar que essa criança se desorganize, que essa criança entre em crise. Então, eu gosto muito de trabalhar na prevenção para que a gente consiga diminuir o número de situações que a gente tem um indivíduo se desorganizando na sociedade, né? É, mas a gente tem alguns momentos onde esse indivíduo se desorganiza, não só a criança, mas como o indivíduo, né? E onde a gente também vai precisar atuar. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a prática de vocês, então eu passo a palavra aí para a Mônica e para a Vânia. Falar da minha deficiência, porque a Patrícia Madruga, do grupo de família sistêmica, está pedindo para mandar o link, que ela não recebeu o link. Eu tentei fazer e não consegui. Então, pedi ajuda para a Joana fazer. E eu queria que você repetisse a pergunta, porque eu dispersei aqui a minha concentração, preocupada de passar para mais pessoas a importância desse tema. E aí, com isso, eu queria que você voltasse a pergunta para eu conseguir responder. Ou então a Vânia responde, eu respondo depois, pegando carona na Vânia. Porque eu acho que o que acontece aqui entre a gente é isso: é você primeiro falar da sua questão, poder. Como é que é a questão? Você se despir de um contexto do que tem que ser, de uma capacidade que todo mundo tem que ter, para poder ir trazendo, dizendo assim, onde é que cada um pode chegar. Cada um pode chegar no melhor que você pode chegar, né? É, E assim, e como você falou, Cissa, assim, em relação ao físico de Harvard, eu e você, obviamente que aquela criança ou aquele adulto que conseguiu chegar em algum ponto, talvez intelectualmente, socialmente, emocionalmente, afetivamente, tem muita coisa para trazer que o outro não tem.
Então, eu acho que o que vai acontecer, o que eu espero que aconteça com tudo isso que a gente está falando, é desmistificar uma performance, porque a gente tem um consumo e uma performance que desumaniza, transforma todo mundo em super-homem. Todo mundo tem que ser cabeçudo, falar um monte de línguas, ter uma performance física. E assim, quantas pessoas no mundo, quem é a pessoa que ela não joga a primeira pedra? Quem é a pessoa que não tem deficiência? E o quanto que a gente tem dificuldade de expor isso que eu não sei, isso que eu não consigo, né? Então, eu não sei se eu quero voltar à pergunta, mas o que eu fiquei pensando da importância dessa nossa conversa é nesse sentido, de tirar o preconceito, de tirar porque preconceito faz parte da primeira lente com que a gente olha. Se a gente não puder falar disso, a gente não transforma isso em conceito, que o que eu acho que é o que a gente está buscando com essa lente que a gente está trazendo. Eu acho que a Mônica a Mônica Narcissa pode estar pulando da cadeira agora, mas anota, já sei que ela está anotando ali. Vânia, adiciona a sua pergunta. Tá sem som. Ah, sim. Agora eu fiquei curiosa. Eu está falando, fala rapidinho. Hum? Falhou um pouquinho, Vânia, desculpa. Quer que eu repita a pergunta, é isso? Eu não ouvi. Estaria pulando. Que pedaço dessa história que ela estaria pulando depois da fala da Mônica? Ficou curiosa, tá vendo? Ah, que ela está pulando quando a Mônica bota que somos todos deficientes. E aí eu acho que a Cissa pode fazer uma boa palavra sobre isso para a gente refletir. Então vai. Então, deixa- É isso. vamos Nossa deixar a conversa é Cissa, assim. vamos deixar a Cissa emendar e depois eu. Sim. Diga lá, Cissa. Já estava aqui mesmo, né, Joana? É, porque, Mônica, isso é uma fala que a gente vê recorrente na sociedade, e eu mesma já tive nesse lugar, né, também, tentando explicar até para crianças, né, de que, olha, todos nós temos esse. É muito comum Falta. de ver alguém falando, inclusive, sobre, olha só, eu uso óculos. Então, eu também tenho uma deficiência, eu também tenho uma dificuldade, ou como você trouxe aí a dificuldade, né, de colocar algo aqui no chat, ou de colocar alguém, né, de mandar o link e etc. Mas a gente já sabe que isso, para as pessoas com deficiência, acaba, vamos dizer, minimizando toda a questão da pessoa com deficiência e da barreira intransponível que a sociedade coloca para elas, né? Então, a gente tem hoje esse cuidado de não mais comparar as dificuldades que alguém sem deficiência tem, porque, mesmo guardando as devidas proporções, e que eu tenho certeza que você sabe dessas devidas proporções, né, a gente tem que entender que é muito diferente quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, porque eu posso, né, sentar aí do seu lado, Mônica, e dizer assim: olha, Mônica, eu vou te ensinar como é que você faria nessa hora, e seria assim, 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 e amanhã você já não tem mais essa dificuldade. Entretanto, o que faz a diferença entre dificuldade e aí, porque a Joana já me viu e tem uma aula específica só para falar sobre dificuldade, diferença e deficiência, sabe? E eu brinco que são três palavras com D, bem próximas, mas que tem uma distância enorme entre elas, né? E então, assim, entender que ser uma pessoa com deficiência coloca, né, essa pessoa, e, de novo, isso foi algo muito debatido num evento na ONU, né, alguns anos atrás, onde surge esse lema, inclusive, nada sobre nós sem nós. Então, de muita escuta das próprias palavras
né, das próprias pessoas com deficiência, né, e de que palavras e de que forma. Então, hoje é algo que a gente procura também estar reforçando nesse movimento de que a gente não pode trazer essa comparação, né? Porque essa pessoa não tem esta possibilidade. A deficiência é algo permanente, que essa pessoa. Por isso cai a palavra portador, porque é algo que eu porto a garrafinha agora, né? Largo a garrafinha, entendeu? Vai, Letícia, boa aula. Eu porto a garrafinha e largo a garrafinha, mas a deficiência não é dessa forma. Então, é muito importante a gente reforçar isso, né? E entender, vamos dizer, a amplitude, a magnitude do que é ser uma pessoa com deficiência num mundo que não está com o foco em eliminar as barreiras de fato para que essa pessoa possa viver em equidade, né? Então, eu acho que é esse aí o olhar e a lente. Obrigada, Cissa. Vai Fala, lá, Vânia. Vânia, queria fazer uma pergunta, não queria? Vai. Não exatamente pergunta, mas eu acho que vai acabar é, caindo ali para a Cissa, aproveitando aí a experiência e a sabedoria que ela tem. Dizer assim, que bom que a Mônica utilizou essas expressões e que bom que teve a oportunidade da Cissa falar sobre isso, porque e falou, Cissa, de uma maneira muito amorosa. E eu fiquei pensando assim, o que posso contribuir, gente, aqui? O que eu posso falar, né? Porque eu tenho muito pouca experiência nessa temática ou nessas condições. E eu fiquei pensando, o que ajuda mais nesse momento para as pessoas? Essa conversa, por exemplo, que a gente está tendo, e a oportunidade de expressar coisas não adequadas para que outras pessoas que têm esse potencial de vivência poder expressar do outro lado, como é que é essa vivência, porque já passou e porque trabalha com isso, porque tem filho com isso, porque, enfim. Então, essa mescla e com pessoas que possam falar de uma forma tranquila, como você falou, eu acho que isso ajuda demais. Porque, por exemplo, poderia ser uma pessoa que, quando a Joana falou assim, a Cissa vai. Como é? Tá se remexendo aqui. Só vai Eu pular disse, da gente, o que cadeira. será que aconteceu? E eu perdi essa aula. Aí eu fiquei curiosa, porque isso é que faz a gente se conectar. Então, ajudou você falar. Para mim, ajudou muito, porque, poxa vida, é isso, não fazer da mesma forma. Eu acho que o espaço dentro da escola, uma das coisas que poderia ajudar é realmente estabelecer, dentro da escola, canais de conversação com, com as equipes, a equipe, com os pais, sabe, poder propiciar isso. Porque a escola, ela tem mil atividades, ela tem muitas responsabilidades, ela tem muitas tarefas para serem feitas na secretaria, fora da secretaria, enfim. Mas se você diz assim, é porque você usou o termo assim, foi do nada, né? E que não é isso, porque as pessoas, que isso vem acontecendo, e as pessoas não tomam uma responsabilidade para si, para executar alguma ação. E aí eu penso assim, a ação da escola, que é tão difícil propiciar para os professores, porque eles saem voados para outro lugar, para outro trabalho, para não sei o quê, e isso tem que estar de uma forma que faz parte do trabalho, faz parte de estar no ambiente de educação para a gente pensar na gente, né, no autoconhecimento e um conhecimento que vai se espraiar para o outro. Assim,
criança, ela aprende lá uma série de coisas dentro da escola, né, da água, não gastar muito, fechar a torneira, por alguma questão que foi tratado disso. Ela está falando isso. A minha sobrinha, anos atrás, ela falou isso, veio de férias de Santa Catarina. Tia, olha aqui, essa torneira está aberta. Aí elas trazem isso para dentro da família. Então, são coisas que podem ser aparentemente pequenininhas, mas que vão fazendo diferença, que a gente vai escutando, que a gente vai refletindo. E esse espaço, eu acho que é uma responsabilidade, sim, eu acho que dos gestores que têm que pensar nisso. Agora, a outra coisa, se a gente faz uma roda de conversa e as pessoas sem levantar temas, né? Por exemplo, a Joana levantou muito fortemente quando a gente fez esse trabalho para esse ano, dessas questões de diferença, dificuldade, deficiência. Ela trouxe isso e a gente pensou nessa abordagem. Eu acho que aí seria uma responsabilidade de poder abrir canais para as dificuldades, as deficiências, eu gostei desses três aqui, e as diferenças. Né? Eu acho que esses três deles podem estar incluídos nessas rodas de conversa, mas como algo que sirva para que as pessoas reflitam e seja o seu momento dentro da escola. E com essa meiguice, com essa forma de responder e de refletir, porque isso ajuda a refletir. Se fosse uma coisa agressiva, não, isso não pode, ou que isso aí como é politicamente incorreto, isso não faz diferença. Entendeu? Dizer que é politicamente correto não faz nenhuma diferença na minha reflexão. Então, é isso que a gente precisa, né? Bom, então, é o que eu pude Eu pensar. acho, Vânia, você foi maravilhosa, porque eu acho que você respondeu minha pergunta lá atrás, quando eu falei da questão do conflito, como é que a gente pode fazer na escola. E eu acho que quando você falou canais de conversas, eu achei maravilhoso isso, porque eu só acho que dá para ser por aí, porque como a gente está voando, né? Tá todo mundo no mesmo avião, vamos dizer. Tá difícil incluir todo mundo, mas a gente está voando. E a gente precisa fazer isso em movimento. A gente precisa sentar junto para ver se a gente está na mesma direção, né? Como escola, ou colocar todo mundo na mesma direção, que é da inclusão. E aí pensar como que cada um vai trazer suas reflexões e entrar no avião para ser inclusivo, né? Então, adorei essa ideia dos canais de A diálogo. gente É uma não bela pode função. querer que as pessoas incluam se a gente não inclui, se a gente já discrimina quem está com uma lente diferente. Eu acho que isso é importante, porque a grande parte da sociedade, aquela história que os índios dizem, você só vê o que você crê. A gente tem que trabalhar as crenças, tem que trabalhar as informações prévias, lentes prévias para poder fazer diferente. Porque até então a sociedade, né, priorizava de alguma maneira, nomeava, premiava. As escolas tinham uma leitura nada de diálogo, era competitiva, não era cooperativa. E a gente não entendia, e hoje a gente enxerga o quanto que a cooperação leva muito mais longe do que a competição e leva muito mais gente e torna uma sociedade muito mais saudável. Mas para isso a gente tem que poder ter coragem, porque de se expor, de poder olhar, de poder ter uma forma cuidadosa de responder, né? Que é um pouco o que a gente está dramatizando aqui nesse nosso encontro. Vamos abrir para perguntas? Já está Acho que aberto, a na verdade, Nadina, mas eu acho que queria a só. Nadina levantou Está a mão aberto. ali. Pode ir. Posso falar? Deve. Eu achei interessante o que foi colocado a respeito do Ministério Público
mas eu acompanhei uma amiga, advogada, eu também sou advogada, e ela ficou cega. E ela teve muita barreira, ela não foi bem aceita pelo judiciário. E porque o judiciário está todo online. E ela conseguiu um programa de leitura, me parece que foi a UERJ que tem esse programa. Então, ela fazia as petições, ela tinha um advogado assistente que saía com ela, né, para ir ao fórum, para fazer audiências. Então, ela teve também uma rejeição, digamos assim, dos clientes. Os clientes, ela achava que os clientes não confiavam nela porque ela era cega. Outra dificuldade que ela teve foi do cão-guia. Aqui no Brasil, a fila era imensa. Isso aconteceu a coisa de acredito que uns 20 anos atrás. Ela conseguiu um cão-guia com uma ONG nos Estados Unidos. Então, ela foi para lá, às custas dela, com todas as despesas, e trouxe o cão-guia, né? Então, foi muito frustrante para ela ter que deixar a advocacia, mas ela disse que não conseguia, porque realmente as barreiras, as pessoas, havia assim todo uma resistência. E aí, o que ela fez? Ela fez um curso na área de psicologia e hoje ela está dando consultoria. E parece que ela é melhor aceita junto dos clientes, mesmo sendo deficiente. Então, o judiciário é difícil, ele tem várias, vamos dizer, várias barreiras e ele é muito elitista. E essa minha amiga sofreu muito, porque não pôde continuar a carreira porque não teve o apoio do judiciário. É isso que eu queria colocar. Nadina, eu vou te provocar a pensar o seguinte: o que que é o judiciário? Porque na hora que você me diz assim, o cliente não acreditava nela como alguém capaz de ser uma advogada. Esse cliente, ele não faz parte do sistema judiciário, ele faz parte da sociedade. Então, assim, no fundo, você mesma está me dizendo que a maior barreira que ela teve, foi a primeira que você colocou, vinha dos clientes que não acreditavam nela. Então, Então, dá licença, veio do judiciário. Primeiro veio, ela encontrou a resistência no judiciário e mas também encontrou resistência porque ela não conseguia mais clientela e ela era uma advogada experiente, uma excelente advogada. mas o que que é o sistema judiciário? São pessoas, São entendeu? pessoas, claro. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui para a gente tentar trazer luz, entendeu? É aonde está a barreira, entendeu? A barreira está nas pessoas. E aí eu provocaria assim: existe menos barreira num espaço, numa profissão ou mais na outra? Sim, sempre. Você vai ter algumas que são, né, mais excludentes, outras que são menos includentes, menos, né, excludentes por vários motivos. Mas assim, a barreira está nas pessoas, porque muitas vezes a gente coloca como se tivesse, e aí óbvio que também a gente tem que pensar num processo de tempo, né? Porque hoje a gente tem muita mudança da tecnologia, né? Eu tive muita experiência de trabalhar com pessoas com deficiência visual, porque eu tive, né, trabalhando um tempo lá numa instituição que se chama Dorina Novil, que é talvez a maior instituição, organização social que a gente tem que atua na área da pessoa com deficiência visual. Então, hoje a gente tem aí inúmeros aplicativos, tá? Que podem, né, ajudar um advogado. E a gente tem, como eu falei para a Aline, vários advogados com deficiência visual hoje trabalhando, né? Então, assim, isso já se ampliou muito, porque hoje um leitor de tela ele serve para o advogado ou para o jornalista, independente disso, né? Agora, a questão do cão-guia.
A questão do cão-guia é uma questão específica para a pessoa com deficiência visual, já melhorou muito nos últimos 20 anos, a gente já tem muito mais disponível no Brasil, mas ainda é extremamente uma opção que só aqueles que tiverem recursos, não é mais só nos Estados Unidos que a gente já tem no Brasil, mas custa, né? Então, a gente não tem isso, vamos dizer, de forma democrática. Mas hoje a gente tem muita tecnologia assistiva que faz com que uma pessoa com e gratuita, que faz com que uma pessoa com deficiência visual não precise ser tão dependente da solução cão-guia. Então, a gente tem outras soluções. Então, isso hoje né, se ampliou muito, a gente avançou muito nesse sentido. Então, hoje, para uma criança, trazer também de volta para a escola, hoje, para uma criança com deficiência visual estar na escola, não estou dizendo, gente, que inclusão é fácil, não estou dizendo que é tranquilo, que né, pelo contrário, é muito difícil para a família, é muito difícil, né, para a escola, porque ainda é muito recente, como a senhora lembrou, é uma legislação que não tem nem 10 anos. Agora, vou de novo trazer luz a pensar o seguinte: o direito ele é muito anterior à Lei Brasileira de Inclusão. A criança sempre teve direito, porque isso é um direito constitucional. Então, a gente tem que olhar para isso, mas eu queria, Nadira, provocar a gente aqui a pensar, porque senão, às vezes, a gente bota, sabe, no governo, no sistema. Vamos trazer aqui para a gente o quanto cada um de nós aqui é inclusivo. Nós somos, o que a gente sabe sobre inclusão, o que a gente fala, né, o quanto a gente é capacitista nas nossas falas, o quanto a gente não consegue acreditar nas pessoas com deficiência. Como é que a gente se comportaria se tivesse chegando na nossa frente agora um advogado cego se propondo a ser o nosso advogado? A gente ia estar totalmente tranquilo? Sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, porque senão a gente bota como se, sabe, fosse de um sistema muito maior. E assim, nós somos pessoas extremamente capacitistas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer isso. Porque para mudar isso, a gente, inclusive, precisa ter certeza de que todo mundo aqui sabe o que é capacitismo, que talvez não saiba. E há 15 anos atrás, muita gente não sabia o que era racismo, muita gente não sabia o que era homofobia. Hoje, já é mais difícil você encontrar gente que não saiba pelo menos o significado da palavra. Mas toda vez que eu trago a pergunta, eu ainda encontro muita gente dizendo assim: não, eu não sou racista, não, eu não sou capacitista. E, obviamente, que eu não mudo o meu jeito de falar, eu não mudo. E aí, Vânia, eu adoro quando você traz essa coisa do politicamente correto, tá? Porque eu não uso essa palavra de jeito nenhum. Porque eu não acho que a gente vai deixar de falar isso ou aquilo porque alguém vai me dar uma cartilha do que eu posso ou do que eu não posso falar. Mas eu vou aprender a não usar a palavra que eu ainda uso muito, de tipo, eu não tenho braço para fazer tal coisa, né? E eu brinco com a Joana que cada vez que eu falo isso, até porque a nossa equipe do Para Todos é muito pequena, e vira e mexe a gente se vê nessa situação, e eu queria que a minha língua queimasse cada vez que eu falasse. Mas não é porque é politicamente incorreto ou porque eu não posso falar isso. É porque eu tenho que lembrar nessa hora, e se amanhã a Leila estiver assistindo essa live que vai estar gravada, ela vai saber que toda vez que hoje eu falo sobre isso, eu lembro da Leila, que é uma mulher que não tem braço. E a Leila é uma amiga da minha mãe. E se a Leila tivesse aqui e eu estivesse usando essa palavra, isso dói na Leila, porque eu não posso diminuir a Leila, porque não é porque a Leila não tem um braço
que ela é menos do que qualquer um de nós. Então, eu não falo isso porque machuca a Leila. Não porque é certo ou errado, porque é politicamente correto, ou porque, sabe, é bacana, porque eu quero ser. Então, aí eu começo a pensar de forma, como você trouxe, Vânia, de forma afetiva. Por que que eu vou falar alguma coisa ou eu não vou falar? Porque eu gosto muito de pensar que quando alguém diz assim, isso é mimimi, mimimi é a dor do outro. Para quem não vive aquilo, né, não, não dói em mim. Não dói em mim falar, eu não tenho braço para fazer isso. É só uma forma de falar, Cissa. É óbvio que a pessoa sabe que você não está querendo ser agressiva com ela, mas eu estou sendo. Isso dói nela, né? Então, quando eu falo isso, e aí eu sempre penso o seguinte: como seria se tivesse alguém ali na sala que, né, tivesse aquela condição? Como seria para aquela pessoa ouvir isso? Então, aí a gente muda a forma de falar, não porque é certo ou porque é errado, mas porque eu tenho esse olhar para o outro. Então, eu gosto muito quando você traz isso, Vânia. Obrigada, Cissa. Tem uma pergunta aqui da Nicole, desculpa, querendo saber um pouquinho mais sobre o plano educacional individualizado nas escolas e em que consiste, algumas características. Maravilha. Nicole, o plano educacional individualizado, e ele pode ter outros nomes, né? Ele pode ser chamado de PDI, Plano, né, de Desenvolvimento Individual, ou se é uma escola bilíngue, ele pode ser, né, o Student Support Plan, enfim, não importa o nome que se dá, mas está determinado na Lei Brasileira de Inclusão que toda vez que a gente tem uma criança com deficiência na escola, é obrigação da escola oferecer esse plano para a criança. Esse plano nada mais é do que um plano construído pelo professor, do que vai ser importante e do que vai ser feito para que essa pessoa, essa criança, esse adolescente ou esse jovem esteja de fato ali naquele espaço se desenvolvendo. Porque essa é a proposta de um espaço escolar, é que todo mundo que está ali se desenvolva. E eu acho que às vezes as pessoas criam, Nicole, coisas muito complexas sobre o plano, e isso gera também, Vânia, um pouco nessa linha do que você falou, medos e coisas, sabe? Viram coisas que as pessoas. Então eu não sei. Olha só, não tem nenhum professor que não saiba fazer um plano, porque todo mundo entra numa sala de aula com um plano pedagógico, sempre entrou. Isso não é novidade. E é muito interessante, às vezes, quando eu estou falando com educadores, e aí eles falam assim: mas é só isso? É isso que é um plano? É só isso. Então, um plano, Nicole, nada mais é do que uma proposta de aprendizado para aquela pessoa, olhando para as questões que aquela pessoa apresenta. Eu poderia ter um plano para alguém que não tem deficiência? Poderia. Ok, eu posso ter um plano para cada aluno na escola. Mas o importante é a gente entender que, para a pessoa com deficiência, isto é obrigatório, porque isto faz parte da forma como ela vai ter equidade e possibilidade de estar naquele ambiente e se desenvolver. Então, assim, as características de um bom plano, Nicole, eu sempre digo que é o seguinte: é aquele plano que você lê e você sabe de quem ele está falando. E de forma bem prática, como a gente gosta, é o seguinte: o que que esse aluno precisa? Ele precisa aprender nesse momento a segurar no lápis. Então, no plano desse aluno vai estar escrito, né, lá quais são as estratégias que você, professor, vai utilizar para ele aprender a segurar no lápis. Ou eu estou trabalhando temperatura. Então, eu estou trabalhando temperatura, esse é um exemplo clássico, e para grande parte da minha turma, eu estou trabalhando temperatura Celsius, porque é o que a gente usa aqui no Brasil. Então, eu vou explicar,
né? Que 0 é frio, que 30 é calor, né? Enfim, óbvio que com maior ou menor complexidade, dependendo da idade da minha turma. Entretanto, independente da idade da turma, eu vou ter sempre aqueles que vão estar mais à frente, né? E precisando aí que eu faça uma adaptação, pensando em algo mais avançado. Então, por exemplo, na questão da temperatura, eu posso ter um aluno com altas habilidades, onde eu vou trabalhar com ele, olha, você já pode pensar na questão do Fahrenheit e entender que existe Celsius e existe Fahrenheit e como é que você faz para transformar um no outro. E já para um outro aluno que tem mais dificuldade de entender que 0 é frio e 30 é quente, eu posso botar uma água gelada e uma água quente, né? Não tão quente que ele queima a mão, e que ele possa botar a mão e entender, olha, aqui eu estou falando de algo frio e aqui eu estou falando de algo quente, e eu vou para o concreto. Isso tudo vai estar estabelecido no plano. De forma bem simples aí, Nicole, eu tentei responder algo que é muito complexo. E eu vi que a Joana foi aqui colocando algumas questões legais para ir contribuindo. Sei É, que a gente está chegando no final, né, Jo? Já é. são 18h25. Eu estou aqui pensando assim, que a escola, eu sempre gosto de trazer essa reflexão. A escola está precisando dar conta de muita coisa, né? De muita coisa, de fato, porque a gente está falando de crianças em desenvolvimento que estão em total potencial de transformação do mundo que a gente vive, da gente transformar pessoas mais humanas. Então, essas pautas estão dentro da escola. Não está fácil para a escola administrar tudo isso. Então, assim, eu sei que tem muitos advogados aqui. Queria que a gente pensasse sobre e obviamente quem está aqui está pensando sobre essa perspectiva do que é adversarial e o que é colaborativo, né? E a gente pensar que dentro dessas situações de inclusão é muito importante que a Cissa falou lá no começo da família ir até a escola conversar, da gente pensar no processo da família sentar do lado da escola sentar do lado da família na mesa, e não sentar do outro lado da mesa, porque é difícil mesmo, é uma situação, como a gente falou muito aqui, não é uma situação só da escola, né? Vocês falaram muito do Ministério Público, é uma situação das nossas casas, é uma situação dos ambientes públicos que a gente frequenta. Então, se cada um de nós aqui sair implicados, né, com a ideia de que a gente pode agir de forma mais inclusiva, ampliando a nossa lente para o mundo e buscando ser mais humano com as diferenças, eu já acho que a gente vai muito longe, muito longe. Então, assim, eu já vou encaminhando assim para mim para agradecer muito a presença da Cissa e de todos vocês que ficaram aqui até o final. Se eu puder tirar uma foto, nossa, se vocês puderem abrir o vídeo, né, e quiserem para a gente poder divulgar também esse grupo, porque eu acho que são conversas assim que a gente pode mudar mesmo a nossa realidade. A Nicole fala aqui um pouco no chat que ela gosta muito dos círculos de construção de paz. A Vânia, que é uma fera nesse assunto, e ela indicou o livro da Kay Pranis, que eu não sei como pronuncia, mas eu tenho também, é maravilhoso, que fala do círculo de movimento, ela fala muito dessa prática dentro da escola, então fica aqui a dica da Nicole, com todo o nosso aval, porque eu sei que a Vânia que me indicou esse livro, então eu sei que a Vânia também gosta dessa referência, desse referencial teórico. Obrigada, Nicole, por essa partilha aí. Então, vou tirar foto, tá? Dolaci já. Boa, obrigada, gente. E fica à vontade, assim, para finalizar, que é a Mônica, Cissa, Vânia, também Eu queria vocês. agradecer muitíssimo a você, Cissa, muitíssimo a sua disponibilidade, a sua clareza, a sua simplicidade e acolhimento. Muitas coisas ficaram mais claras para mim. Eu acho que eu vou conseguir sair daqui
conseguindo entender mais essa questão. E é isso, e agradecer a todo mundo que está aqui, que veio aqui conosco dividir essas questões, e pedir para vocês divulgarem, porque eu acho que é importante a gente ir plantando essa semente, regando. Esse encontro vai estar gravado e que outras pessoas possam usufruir o que a gente usufruiu hoje. Obrigada, Mônica. Agradecer antes da Cis deixar a última palavra. Não, a última palavra não precisa. Acho que o Marcelo levantou o braço, não sei. Ah, não. Assim, ó, vai comprar, hein? Fez assim. Mas agradecer, viu, Cissa, a você, uma simpatia, adorei te ouvir, tranquilidade, isso causa uma paz na gente, apesar do assunto ser bastante difícil, né? Difícil, porque quantas coisas ainda a gente precisa aprender e fazer, e incluir, e se incluir, enfim. Mas muito obrigada e quero agradecer a cada uma que esteve aqui também, porque é bom a gente poder falar, tendo pessoas também para ouvir e contribuir e a gente trocar, né? E gostoso ver também as expressões das outras pessoas aqui. Obrigada, gente. Boa noite e bom final de semana. Muito obrigada pelo convite, gente. Fico à disposição de vocês, à disposição de todos que estão aqui também, que queiram conhecer mais o Movimento para Todos, né? A nossa página é paratodos.net.br, esse também é o nosso Instagram, e a gente está à disposição para ampliar esse diálogo e cada vez mais ir ampliando a lente de mais pessoas. Muito, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Sextou. Boa noite, gente. Boa Bom final de noite, obrigada, semana. tchau. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Nossa, fez uma Noite. diferença. Cadê a Cissa? Você falou uma coisa. Cadê você, Cissa?